Olá, no Direito Sem Fronteiras vamos falar sobre o Japão e o novo imperador Naruhito, que assumiu o trono em cerimônia com a presença de lideranças mundiais. O país, que é uma monarquia constitucional com um regime parlamentar democrático, tem novos desafios pela frente. Uma das principais metas é ampliar o mercado de trabalho para os estrangeiros, devido à baixa natalidade e o envelhecimento populacional dos japoneses. Veja na reportagem. Na presença de 2.000 convidados, incluindo chefes de Estado, Naruhito se autoproclamou imperador. A cerimônia de entronização, que marca a ascensão do novo monarca ao trono, foi realizada no Palácio Imperial de Tóquio em 22 de outubro. Naruhito, de 59 anos, se tornou o imperador de número 126 no dia 1º de maio, um dia após a abdicação de seu pai, Akihito, de 85 anos, que passou 3 décadas no trono de Crisântemo. Após a declaração do imperador, o primeiro-ministro Shinzo Abe apresentou as felicitações em nome da população e proclamou 3 vezes, com os braços erguidos, a palavra Banzai, longa vida ao imperador. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi um dos convidados para a cerimônia e para o banquete oferecido pelos monarcas. O governo do Japão é atualmente uma monarquia constitucional com regime parlamentar democrático, com direito a voto e eleições nacionais e locais. Nesse sistema, o poder do imperador é muito limitado e age como chefe de Estado em ocasiões diplomáticas. A Constituição o define como símbolo do Estado e da unidade do povo, e ele não possui poderes relacionados ao governo. O poder está concentrado na figura do primeiro-ministro e de outros membros eleitos da Dieta, que é o poder legislativo japonês, composto por uma Câmara Baixa, que é chamada Casa dos Representantes, e uma Câmara Superior, chamada de Câmara dos Conselheiros. Para debater o assunto, convidamos João Batista Rodrigues, professor de Direito Internacional, e Carlos Costa, mestre em Relações Internacionais. João Batista, qual é a diferença entre a monarquia japonesa e a inglesa hoje, por exemplo? É cultural. A grande diferença para qualquer outra monarquia é eminentemente cultural. Você tem as monarquias atuais, são monarquias esvaziadas do ponto de vista jurídico, político e diplomático, são figuras muito mais decorativas, em funcionamento em prol do Estado do que efetivamente emanadoras de poder, mas sem dúvida alguma a grande diferença da monarquia japonesa é a forma como ela se relaciona com a população japonesa e essa questão cultural. Ao contrário do que você vê em outras monarquias, onde você tem a religião legitimando o poder daquele monarca, na monarquia japonesa nós temos praticamente uma divindade. Quer fazer um comentário sobre essas diferenças culturais? Pois, recentemente a rainha da Inglaterra, ela acabou participando daquela cerimônia da volta do parlamento inglês, que é um protocolo de séculos, e só. Ela, inclusive, fez o discurso escrito pelo Boris Johnson, que é o chefe do governo hoje. Mais algum detalhe de diferenças assim, executivas? Tem algumas, como o professor João já mencionou, existem essas diferenças culturais, né? A gente está falando de uma civilização de algo em torno entre 6 e 7 mil anos de construção histórica, né? Uma monarquia de 2.600 anos, né? A mais longeva do mundo. Então, existem procedimentos e protocolos, né, estabelecidos por aquilo que a gente chama de lei da Casa Imperial, que é o regramento, é o regulamento que estabelece ali as regras, né, de convivência, de comportamento, né, do imperador. Uma diferença importante, e você fez aí a comparação com a Inglaterra, muito interessante, porque na Inglaterra a gente tem uma rainha que, a despeito, né, de ter restrições na sua atividade política, ela tem um contato com o parlamento muito próximo, né? Boa parte das grandes decisões do parlamento, ela é ouvida, né? Nem que seja meramente a título de orientação, né? Claro que o caráter da sua opinião não é vinculativo, né? O mesmo a gente já não vê no caso do imperador japonês, né? O artigo 1º da Constituição é muito claro, né? Esvazia completamente o seu papel, inclusive de chefe de Estado. Na verdade, as atividades diplomáticas cabe ao gabinete, né? Liderado pelo primeiro-ministro Shinzo Abe.
O seu papel na área internacional é meramente de selo, daí a nomenclatura, né, ele é visto como um símbolo do Estado. Ou seja, os documentos internacionais que o Japão vier firmar no sistema internacional, eles precisam de um selo, tal como o Brasil precisa do selo da República Federativa do Brasil. E no caso japonês, esse selo é dado pela própria figura pessoal do imperador. Da Inglaterra ele tem um papel muito mais esvaziado. O artigo 3º e 4º deixa muito claro que ele, né, estabelece de modo muito objetivo que ele não tem nenhum poder, né, a expressão é essa, ele não exerce nenhum poder sobre o gabinete, sobre a dieta nacional, ou seja, o poder legislativo e executivo são plenamente independentes, né? Mas ao contrário do que ocorre na Inglaterra, o imperador tem um diálogo muito mais próximo da população. A figura do imperador, na verdade, ao contrário da rainha, tem essas duas diferenças de dinâmicas interessantes. Uma questão bastante importante é que nós precisamos lembrar que essa mudança de comportamento da monarquia japonesa não foi um comportamento, não foi uma mudança interna, não foi uma decisão unilateral dos monarcas japoneses em se tornarem mais próximos da população. Isso foi uma característica imposta pelo resultado do final da Segunda Guerra Mundial. Você tinha um Japão onde, no final dessa Segunda Guerra Mundial, em que pese o imperador japonês não ter declarado, começou-se a cultuar a figura do Estado shintoísta. Isso. Ou seja, o próprio imperador assumiu o papel que constitucionalmente e como imperador ele nunca teve, o de divindade. Então, esse Estado shintoísta, onde você tem uma influência brutal da religião dentro da inferência de assuntos políticos, militares e econômicos, cria nos aliados uma figura de difícil percepção. O que nós vamos fazer com um Estado que acaba de ser rendido e que precisa sobreviver num pós-guerra? E aí os aliados, principalmente por intervenção dos Estados Unidos, chegam à conclusão de que a melhor forma de fazê-lo é tirar esse aspecto de divindade do imperador. E isso é feito de várias formas. Feito de forma jurídica, feito de forma política, feito de forma econômica e simplesmente feito de forma cultural. Como, por exemplo, de obrigar o imperador, a primeira vez que o imperador foi ouvido pela população, num discurso que foi colocado na rádio sobre a rendição japonesa. Apesar de um discurso horroroso, do ponto de vista jurídico, você faz a leitura do discurso de rendição, onde não se fala a palavra rendição em uma única vez, onde o povo japonês, ao final, tem dúvidas do que efetivamente acontece, logo em seguida se coloca o imperador para encontrar com o comandante aliado supremo das forças no teatro japonês, que é o general Douglas MacArthur. E você tem um imperador com as mais formais vestes que o imperador pode usar com civis, que é a casaca de fraque, vai ao encontro do general MacArthur. Há imagens sobre isso incríveis. Propositadamente, com as mãos para trás. Sim. O MacArthur com as mãos para trás, com uniforme de campanha. De campanha. Uniforme de campanha. Ao lado do imperador, e aí talvez o detalhe mais grave, numa inversão de valores. Sempre o imperador se coloca à direita, com a pessoa mais fraca à esquerda. Exato. E a foto com o MacArthur é exatamente o contrário. MacArthur se porta à direita, colocando o imperador à esquerda. A Casa Imperial veta a foto e o MacArthur, com um poder absoluto que tinha à época, determina que todo e qualquer jornal japonês publicasse aquela imagem. Eu acho que o MacArthur, pela sua vaidade histórica e conhecida por historiadores, pesquisadores, teria dito, se alguém aqui quiser abraçar Deus... É comigo. É comigo. Não com ele. Exatamente. Mas é só fazer um pequeno adendo. O que o João disse talvez seja um núcleo para entender um pouco do que está acontecendo no Japão. E esse período, além desses detalhes, foi a primeira vez nessa declaração feita na rádio que ele fez sem autorização da dieta. A lei da Casa Imperial, à época, exigia que, antes dele falar, ele passasse pela dieta, né? Então, ele assume esse papel, e aí a gente não entende isso sem entender como foi esse planejamento. MacArthur, na verdade, os Estados Unidos, né, depois da declaração de posse, em 1945, a partir dali você tem um projeto muito evidente, é um projeto que vem de um acumulado de inteligência norte-americana, né, que acumula a experiência dos relacionamentos com o Japão. E aí a gente tem que ver a cronologia do que aconteceu para a gente chegar nesse resultado.
né? Na verdade, a rendição o Japão deu algumas condições para se render, os Estados Unidos não aceitaram, né? Rússia também não aceita, China também não aceita. No dia 8, né, é jogada a primeira bomba, né, em Hiroshima, quer dizer, no dia 6. No dia 8 de agosto, a gente tem a declaração de guerra da Rússia contra o Japão, né, aumenta muito a pressão. No dia 9, a segunda bomba. Né, ao dia 14, é essa data que o João está se mencionando, que é a data da rendição. E aí você tem toda essa inversão, né, digamos, o imperador divino cai por terra, porque ali você tem, na verdade, uma sequência de atos voltados para quebrar 2.600 anos de uma noção divina do imperador. Né? E naquele momento, na Segunda Guerra Mundial, ele acaba negociando como chefe de Estado e também como chefe de governo, porque não havia a figura do primeiro-ministro. Sim, né? Exatamente. O que deixou o Japão numa posição muito frágil. A gente nota isso, por exemplo, na formação da Constituição de 1947. Né? A comissão é criada em 1945 e o MacArthur, de início, optou por não intervir diretamente na produção textual. Né? Deixou isso a cargo dos japoneses, mas estabeleceu alguns parâmetros, que seja uma carta democrática, que seja uma carta mais voltada, né, para as liberdades e garantias fundamentais. Né? E os japoneses fizeram um arranjo, né, um texto constitucional, mas mantendo ainda a figura do imperador, né? Um imperador de sagrado e inviolável na nova versão, né? Nessa primeira versão do texto constitucional, passava a ser supremo e inviolável. Sagrado ele não é mais, mas ele continua supremo. Né? E aí foi quando MacArthur, entendendo que havia uma resistência desse comitê de juristas japoneses, aí sim ele efetivamente exerce, né, o seu poder de governador. O seu poder, né, de líder. Né? A autonomenclatura era de líder, né, que ele utilizava, o que já deixa muito claro, né, essa visão mais subserviente do Japão. Eu sou o líder japonês, né? Isso é muito forte, né, para o Japão. E aí sim, praticamente vem, né, digamos, de fora, uma carta constitucional, né, a Forceps, imposta aos japoneses, uma carta que lembra muito, a carta tem 103 artigos, cuja organização dos artigos lembra muito a carta norte-americana, até a ordem, as expressões, as liberdades, né? Então lembra muito a própria configuração da carta norte-americana. E o mais engraçado nisso é que a Constituição prévia japonesa já era uma Constituição Sim, ocidentalizada. Exatamente. Era a Constituição alemã. E essa Constituição alemã cai para dar lugar a uma Constituição americana. E o mais grave disso, mesmo sendo uma Constituição feita no cenário de pós-guerra, levando em consideração uma configuração política, jurídica e diplomática que não mais existe, o Japão nunca emendou a Carta Constitucional. Exatamente. A Carta Constitucional não tem uma única alteração desde o dia que proposta por MacArthur. Essa é a força da vontade japonesa. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a dieta. Como é que funciona esse poder legislativo no Japão. Não vai embora. A gente volta daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a posse do novo imperador no Japão. Qual é o papel do poder legislativo no Japão hoje, exatamente? Com essas mudanças, com essa tentativa de humanização desse império? Talvez seja a pergunta nuclear para entender a dinâmica japonesa hoje. A Constituição japonesa, ela estabelece basicamente uma dieta nacional. A palavra dieta advém, como o professor João bem disse, é uma herança da cópia, né, da influência alemã da Constituição de 1889. E essa dieta é uma estrutura, um poder legislativo bicameral. Né? A gente tem a casa, né, ou chamada também de Câmara, né? Mas a tradução mais correta é Casa dos Representantes, que seria o nosso homônimo da Câmara dos Deputados, e a Casa dos Conselheiros. A palavra conselheiros, né, na verdade, é uma tradição japonesa. Né? A ideia de dar conselho, a função de dar conselho era uma função muito própria dos conselheiros do shogunato. Né? E a Casa dos Conselheiros reuniria aquilo que a gente chama hoje aqui no Brasil de senadores. Né?
Essas duas casas, a Casa dos Representantes são 465 assentos, né? O voto, tanto para uma quanto para outra, é um voto distrital misto, né? E no caso da Casa dos Conselheiros, são 245 assentos, né? Na Casa dos Representantes, e aí tem um ponto importante, ao longo de toda a Constituição, a gente vê um traço que, por exemplo, a gente não vê na Constituição brasileira. A Casa dos Representantes é a casa iniciadora lá no Japão, tal como a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Só que, ao contrário do nosso caso, lá a balança de poder entre as casas é um pouco mais voltado para a Casa dos Representantes. Por exemplo, matéria orçamentária, ainda que haja divergência entre as duas casas, a Casa dos Representantes tem a palavra final. Não sem razão, o primeiro-ministro Shinzo Abe sempre se esforçou mais para manter sua maioria na Casa dos Representantes, porque é ela quem decide basicamente a vida nacional japonesa. No caso da Casa dos Representantes, o primeiro-ministro do Partido Liberal Democrata, né, ele tem 67% de maioria, ou seja, ele consegue formar a maioria necessária para a emenda constitucional, que é o que ele tem tentado fazer nos últimos 5 anos. Uma emenda constitucional no Japão, ela precisa de 2/3 na Casa dos Representantes e na Casa dos Conselheiros. E ainda tem que passar por um referendo popular. Então, é um processo dificultoso, é um processo que exige também a participação da população, lembrando que o voto lá não é obrigatório, vota maiores de 20 anos de idade, mas é um processo difícil. Como ele não consegue a maioria na Casa dos Conselheiros, e a gente teve eleições agora, né, recentemente, em julho, ele conseguiu 57%, ele consegue formar a maioria ali dentro, mas não é suficiente para conseguir encaminhar as emendas. A questão da humanização, como é que esse sistema legislativo está operando com essa novidade? Haverá necessidade de fazer alguma outra reforma na Constituição? As reformas na Constituição, elas são necessárias. Qualquer Constituição, em qualquer lugar do mundo, ele tem que ser um ente vivo. Ela precisa se adequar às necessidades. Se atualizar. Essas necessidades da população são diferentes. Se a gente pegar o próprio exemplo brasileiro, as necessidades da Carta de 88, hoje, elas não vislumbram necessidades que nós temos presentes hoje. Acesso à internet, eram questões que sequer eram postas quando a Constituição de 88 foi efetivamente feita. Mas a dificuldade em se fazer essas alterações na Constituição japonesa, a consequência é a falta do quantitativo político. Então, você não consegue ter políticos em quantidade para fazer essas emendas. Essa questão da Constituição, voltando um pouquinho para o final da Segunda Guerra Mundial, ela é bastante relevante, inclusive, para o cenário geopolítico atual daquela parte ali do globo, né? Aquela parte da Ásia ali. A questão dos exércitos, da capacitação militar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Esse é o grande ponto. E tem uma proibição na Constituição. A Constituição, ela, no artigo 9º, o capítulo 2 já começa com o título Renúncia à Guerra, né? E o artigo 9º vai descrever o que seria essa renúncia. É uma renúncia total. O Japão renuncia ao seu direito de estado de beligerância, ao seu direito de usar forças armadas, né, aeronáutica, marinha, exército. O que a gente chama hoje de forças de autodefesa é uma construção administrativa do gabinete, então ela essa expressão sequer consta da Carta Constitucional. E aí a tentativa, a gente fala de emenda à Constituição, a gente só vai entender a emenda à Constituição se a gente entender a diferença de momentos. O professor João deixou muito claro o núcleo, né, de gratidão e de receio, gira em torno exatamente desses dois sentimentos dentro da população japonesa, e ainda que o Shinzo Abe possua maioria dentro da Casa dos Representantes, dentro do Partido Liberal Democrata ele não goza de unanimidade. Dentro do Partido Liberal Democrata existem representantes que são contra algumas ideias. A principal delas são duas para Shinzo Abe, ou seja, 2 emendas constitucionais que ele gostaria de realizar. A primeira, de menor importância, tem importância mais simbólica, seria revisar o artigo 1º sobre o papel, né, e o 3º e o 4º sobre o papel do imperador, dando ao imperador algo semelhante a que a rainha da Inglaterra tem. A função de ser ouvida a função de ser ouvido e de orientar. Orientar em que sentido? A gente está falando de uma linhagem de imperadores que, claro, teve mudanças de famílias ao longo desses 2.600 anos, mas é uma linhagem que acumulou um conhecimento de história, de relações internacionais, de direito, que você não pode descartar.
Outro ponto importante é que existe sim uma percepção de que o imperador, desde o Hirohito, passando pelo Akihito e agora o Naruhito, exerceram papéis importantes de unificar a população, de apaziguar os ânimos numa situação de subserviência, né, como a que eles sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, e dar ao imperador um papel um pouco mais influente perante o parlamento. Essa seria a primeira emenda constitucional que ele queria encaminhar. A segunda, que é a mais importante, seria revisar o artigo 9º e relativizar essa renúncia à guerra, dando, né, criando, colocando lá dentro a figura das forças de autodefesa. Você acredita que nesta tentativa de humanização do Império, como humanizar o Império e, ao mesmo tempo, ter essa preocupação de defesa ou até de ataque na região? Esse é o grande problema que o Japão enfrenta hoje. Como é que ele se coloca no mundo no século XXI. Se nós pararmos para pensar, o Japão foi a grande nação asiática durante séculos. Ela perde esse protagonismo no final da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo com o fardo da Segunda Guerra Mundial, ela continua expandindo isso. É só nós lembrarmos o final da década de 80, início da década de 90, quando os japoneses compravam Nova York. Quantas vezes, quantos prédios foram vendidos para os japoneses, a indústria automobilística japonesa, o presidente Bush pai criando slogans, Buy American, para forçar os americanos a comprar carros americanos. Então você tinha ali um Japão, uma China que não era o que era hoje, você tinha a Rússia, a União Soviética com problemas gravíssimos, né, quase se esfacelando naquela época, e o Japão ainda continua a manter a sua postura, a sua posição no mundo. Hoje, o Japão eclipsado pela China, eclipsado. A China hoje, com uma diplomacia pragmática, uma economia pragmática, uma política pragmática, resolveu adotar o globo terrestre como cenário para as suas atuações. O Japão ficou cada vez mais fechado naquele canto do mundo. Paralelo a isso, você tem a Coreia do Norte, que gostemos, não gostemos, concordemos, não concordemos, a Coreia do Norte hoje tem um protagonismo muito maior do que o japonês, pelas razões erradas, eu não tenho dúvida disso. Mas ele hoje é um fiel da balança nas relações diplomáticas naquele lado do mundo que o Japão não consegue se inserir. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra questão aqui, que é a questão populacional. Quer dizer, além dessa questão geopolítica, e aliás, não é além, ela se inclui, né? Nós temos um problema populacional no Japão, um crescimento populacional negativo, já de 0,2%, com dados do Banco Mundial de 2017. E só para citar um exemplo, nós temos a Rússia com uma população de 144 milhões e 500 mil habitantes, o Japão com 126 milhões e 800 mil, a Coreia do Sul com quase 52 milhões, a China com 1 bilhão e 300 e alguma coisa, e a Índia praticamente ultrapassando a China agora em 2020, 1 bilhão e 400, alguma coisa por aí. Essa diferença populacional, se nós colocarmos isso e projetarmos isso na pretensão japonesa para o século XXI, como é que nós ficamos? O país está diminuindo populacionalmente. Rapidamente, porque nós temos apenas 2 minutos. Tá. Bom, Shinzo Abe enfrenta 3 grandes problemas. Um na área internacional, que o João muito bem resumiu, são basicamente esses os desafios na área internacional. O Japão é uma ilha, né, temos que lembrar, né, no meio de gigantes, Rússia, China, Índia, né, países, aliás, nuclearizados. Né. O segundo grande desafio é o desafio econômico, e aí dentro desse desafio econômico, a gente inclui a questão demográfica. Né. E o terceiro grande desafio japonês é a administração da sua posição internacional vis-à-vis a questão daquilo que eles chamam de agenda global, né? Que passa pela questão das liberdades, né? A questão do meio ambiente. Tá? No segundo desafio econômico, que a gente inclui a questão demográfica, são 125 milhões, né? Os dados atualizados para 2019, uma expectativa de vida de 84 anos, né? Um homem, se não me engano, um homem japonês 82, a mulher japonesa 89, e cerca de 46 milhões de japoneses, desses 125 milhões, já têm mais de 60 anos de idade.
O fato é que, dentro da dieta nacional, está sendo discutido e vai continuar sendo discutido, por exemplo, além das tentativas de acordo para migração, né, o Shinzo Abe vem avançando em alguns acordos ou medidas migratórias para captar recursos humanos, mas ainda está em curso na dieta produção de leis que terão um efeito mais radical no sentido de atrair e de abrir o Japão finalmente, porque o Japão é uma sociedade ainda muito fechada, de abrir o Japão para a migração, né, de estrangeiros, a captação de brasileiros, né, de povos asiáticos. Já tem alguns chineses lá. Já tem alguns chineses lá. E é inescapável, é um processo inexorável. Por quê? Porque o Japão, por mais que avance na robótica, ainda não consegue automatizar tudo. A inteligência artificial está em desenvolvimento, mas ainda é necessário braços humanos para muita coisa que eles precisam do dia a dia lá. O que eu acho mais importante nisso, os seus números são muito claros, é só você fazer uma análise muito simplória. Num eventual esforço de guerra, você tem, teoricamente, 30% da população deslocada para um esforço de guerra, né? 30% para o fronte de batalha, com mais 30% na retaguarda de guerra. Então, você teria, teoricamente, 60% de uma população comprometida com um eventual esforço de guerra. Quando nós estamos falando da China, nós estamos falando de quase 1 bilhão de pessoas voltadas para um esforço de guerra. Quando nós falamos do Japão, nós não conseguimos chegar a 100 milhões de habitantes voltados para um esforço de guerra. E aí vamos além. Na questão do esporte, é muito mais fácil você achar um Pelé no meio de 1,5 bilhão de pessoas do que de 100 milhões. Se a gente sai do esporte e replica isso para prêmio Nobel, para matemáticos, essa é a situação que o Japão hoje se encontra. Perfeito. Infelizmente chegamos ao nosso final aqui. Um prazer enorme recebê-los. Muito obrigado pela divisão de conhecimento. Prazer absolutamente nosso. Maravilha. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.